meu amigo, estamos de volta. Vamos esperar só o professor Ricardo Braga, ainda está retornando aqui. Aí, meu amigo, Retornei. voltamos. Show de bola. Permanece com a palavra aí, meu amigo. Então, o problema para mim, Nelson, é o discurso que legitima esse tipo de violência, né? É claro que a gente tem uma diferença muito grande, né, sobre aquele Estado. Ele, volto a dizer, a democracia ela não se concretizou, ela ainda estava em construção, mas de repente a gente entra em um discurso de que é essa a saída, que a saída é a violência. E que, portanto, acaba autorizando os policiais no dia a dia a utilizarem cada vez mais da violência. Então, essa legitimação traz aquilo que você falou lá no início, né? Empodera, traz poder. E muitas vezes as pessoas que acabam entrando nas instituições, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, seja das polícias em geral, eles querem esse poder e se sentem mais legitimados a utilizar esse poder com violência. Então, no momento que a gente vive atualmente, quer dizer, a gente está diante de uma situação onde esse tipo de violência faz parte da política. A política decide e, de maneira clara, quem vive e quem morre, né? E, portanto, a gente está trabalhando mesmo com aquele conceito de necropolítica, do Achille Mbembe, que ele vai trabalhar com essa noção, né? O Estado, um governo, a governamentalidade, exercer o seguinte: bom, aquele dali é o meu inimigo interno e a gente tem questões próprias. Eu estou importando aqui uma teoria de um camaronês, de um teórico camaronês muito importante, mas trazendo para o Brasil. E lembrar que no Brasil a gente tem as nossas próprias racionalidades, a nossa própria forma de entender, mas que são questões muito importantes que a gente não pode negar. O Brasil é um país extremamente racista. O Brasil é um país que tem uma segregação gigantesca até hoje, né? O Brasil é um país que, portanto, a gente está diante de uma racionalidade que o liberalismo, que a gente nem sabe o que é isso. A gente nem sabe o que é isso. E que acaba produzindo esse tipo de violência e a gente legitima. Porque, evidentemente, aqueles que estão mais próximos do poder, aqueles que estão mais próximos, seja do poder político, seja do poder econômico, nem sentem essa violência. Nem percebem essa violência no cotidiano. E aí é muito fácil legitimar esse tipo de ação nas periferias. E, muitas vezes, olhar e achar que tem mais aqui matar mesmo. Que agora a gente tem um presidente ou um governador que apoia esse discurso. Então, eu sempre estive certo naquele pensamento raso, né? Aquele pensamento superficial de achar que o que se resolve um problema de um país é uma pena de morte, sem entender toda a complexidade e toda uma dinâmica de uma estrutura social que nós temos de pobreza, de miséria, de produção, de desigualdade, e que jamais se resolverá o problema de violência urbana com políticas de morte e de segurança. E aí, Nelson, só para pegar aqui, então a gente vive dentro de um momento do Estado democrático que vem com esses discursos autoritários e ele está sofrendo cada vez mais, a gente está perdendo cada vez mais aquela ideia, né, do que seria um Estado democrático de direito, legitimando cada vez mais um Estado policial, ou seja, e aí vou voltar para o tema da nossa live aqui, da ideia do Estado policial, que legitima as forças policiais a operarem dentro de ações arbitrárias, a definir quem é que pode ter direitos fundamentais e quem não tem esses direitos fundamentais. Isso é diferenciado por questões econômicas, por questões de raça, por questões de idade e assim por diante. Então a gente acaba legitimando esses policiais e eles acabam operando, pulando completamente um sistema que é um sistema judiciário. O que eu estou querendo falar, Nelson? Existe um teórico do direito penal que muita gente gosta de citar, que é o Jesus Maria Silva Sanches, que ele vai falar sobre as velocidades do direito penal. O que ele diz? O direito penal de primeira velocidade é aquele direito penal que resguarda ainda os direitos fundamentais. Então a gente tem lá a citação, a resposta à acusação, vamos guardando ali as questões de produção de provas, até que um juiz sentencie, vem, se quiser apelar, apela, vai para a segunda instância, recurso especial STJ, recurso extraordinário STF, trazendo aqui para a realidade. Ele vai falar, o de segunda velocidade é o que já cede alguns direitos fundamentais. Então vamos pensar transação penal, vamos pensar SUSPRO, vamos pensar agora atualmente o acordo de não persecução penal, onde a gente vai tolerando que alguns direitos fundamentais sejam diminuídos. Ele fala, o direito penal de terceira velocidade
é aquele direito penal, o direito penal do inimigo, que, portanto, estabelece um outro regramento para aquelas pessoas que se comportam de maneira a atentar contra o Estado. Só que, Nelsinho, quando a gente fala de um Estado policial, a gente pergunta, a gente está em qual velocidade? Porque sequer nós temos regras, nós temos execuções arbitrárias, nós temos uma atuação que nem passa pelo filtro do Poder Judiciário. Não tem tempo para negociar. Eu nem sei quais são as regras. A regra, portanto... E eu não estou falando da gente, né, Nelson? Somos privilegiados dentro desse Estado. Sim. Estou falando, de fato, de quem acaba sofrendo com essa violência, de uma atuação, de uma segurança pública extremamente agressiva e violenta, que suprime qualquer direito fundamental, né? E acaba de maneira arbitrária atuando estimulado ideologicamente por discursos de governo, né? O governo, não do Estado, do governo, é importante destacar, viu? Nós temos um governo atual, mas não é o Estado brasileiro, este é o governo atual, ou os governos atuais que estimulam esse tipo de violência, né? Autorizam esse tipo de violência. Então, portanto, Nelson, assim, acho que o importante é a gente não tem nem passar pano para esse tipo de atuação, porque isso tende a cada vez mais aumentar as arbitrariedades. E aí a gente muitas vezes olha para o outro, e dentro da nossa racionalidade brasileira a gente acha que a gente tem um inimigo interno, muitas vezes, né? A gente imagina quem é o bandido, ele é diferente de mim. Uma hora isso alcança a todos, né? Você que pode estar aí confortavelmente assistindo essa live, achando que você está garantido que essa é uma ação de segurança, uma hora isso te atinge, uma hora isso te alcança. Deixa eu seguir, uma hora isso chega em todas as casas. É isso aí. Ó, registrar aqui a presença ilustre aí da professora Renata, da coordenação da Estácio de Sá de Juiz de Fora, do curso de Direito também, acabou de passar aqui, dar um alô para a gente. Bom, muita gente boa por aqui. Daniel, grande advogado. Bom, muita gente boa. Jailton, do sistema penitenciário. Muito bom ver toda essa turma aqui querendo discutir Estado policial e Estado de Direito, meu amigo. Eu fico feliz. Já vou ganhar o meu domingo, Braga, da gente poder tá falando de Estado de Direito, com tanta gente boa, tantos professores de direito aqui nos assistindo, contribuindo. Doutora Tamires, minha colega de escritório, está aqui também. Bom, e outra coisa que é muito bom também, Braga, não sei se você tem percebido, é uma coisa. Eu fico muito feliz quando eu encontro com os nossos alunos e eles tendo passado pela faculdade, tendo passado por discutindo com o direito com a gente, discutindo garantias com a gente e hoje está defendendo essas garantias. Então, quando eu vejo que muitos advogados hoje, como Daniel, Tamires, Gerardo, que lutam hoje pelo direito que nós sempre brigamos lá atrás, desde a época que eles estavam com a gente na faculdade, eu fico muito feliz, cara, porque também uma hora a gente precisa de ter um gás, né? A gente luta muito e uma das características que eu acho que o advogado tem que ter, eu acho que eu herdei da luta, porque antes de ser advogado, antes de ser professor de direito, não sei se você sabe disso, né? Eu era lutador. Sei, você é lutador, faixa tá ligado. preta de karatê e lutador mesmo. Disputava, competia campeonato nacional, internacional, eu já fui campeão interestadual de karatê. E uma das características da luta que ajuda muito, Braida, é a gente assimilar o golpe. A gente conseguir apanhar e seguir em frente, sabe? Eu estou para te dizer que na advocacia, hoje, se a pessoa não estiver disposta a apanhar do autoritarismo, disposta a apanhar, verificando violações de garantias e se contrapor, mesmo apanhando, mesmo sentindo na pele isso acontecer, se doendo por aquele que é seu assistido. Doutora Larissa também chegando aí, ó, outra que luta muito pelo direito dos seus clientes, muito bom ver essa turma. A gente apanha demais, e o advogado ele tem que esperar isso, ele tem que saber disso. Quando ele vai sair, ele vai para o dia a dia, quando ele vai para a delegacia, ele tem que saber que ele não é bem-vindo. Quando ele vai despachar com o juiz, ele tem que entender que normalmente ele não é bem-vindo. Por quê? Porque ele está indo lutar pela garantia de alguém, direito de alguém que está excluído. O nosso direito penal hoje, ele é basicamente, Braida, ele é basicamente mecanismo de neutralização.
problema, né? Foi. Eu estou conseguindo te ver. Eu estou conseguindo te ver. Foi, também estou te vendo. Vai lá, vai lá. A gente não vê mais aquela ideia do direito penal buscando prevenção, buscando ressocialização. O que a gente está vendo é só que o direito penal deveria ser bárbaro com aqueles que, de alguma forma, saíram da regra legal. E aí o povo esquece o seguinte, que o bandido ser bandido já é ruim, né? Agora, o Estado ser bandido, o Estado violar a Constituição, é muito mais sério, é muito mais perigoso, né? E as pessoas, às vezes, não se atentam a isso. Quando a gente luta, às vezes, para tentar relaxar uma prisão ilegal, quando a gente luta para tentar invalidar uma prova que foi obtida por mecanismos ilícitos, nós não estamos lutando pelo aquele cara que está lá, nós estamos lutando por qualquer um de nós que pode ser vítima de uma prisão ilegal, que pode ser vítima de uma prova ilícita, né? Eu não quero prova ilícita contra ninguém, eu não quero prisão ilegal contra ninguém. Eu me recordo da prisão do Temer Sim. sendo preso, porque estaria interferindo na investigação que ele nem sabia que existia. Ou seja, não tinha uma comprovação de que ele sabia que aquela investigação existia. Ele estava sendo preso porque ele podia interferir na investigação. Eu que não tive nunca nenhum apreço pelo senhor Michel Temer, nunca tive, nem quando ele foi para a eleição e nem depois, quando ele assumiu o governo como presidente, nunca tive nenhuma admiração por ele. Na hora, gritei e falei, olha, a prisão dele é ilegal. Lembro de ter entrado em sala de aula e dito assim, pô, você não gosta do Temer. Eu falei, não gosto do Temer, mas a prisão dele é ilegal. Eu não quero a prisão ilegal para ele nem para ninguém. Uhum. Né? E às vezes é difícil as pessoas perceberem isso, que a gente está lutando pelo direito, né, Brian? A questão é essa. Muitas vezes fica aquela discussão, né? Ah, o advogado penalista é defensor de bandido. Isso é tão simplista, né, Nelsinho? Quer dizer, você acaba tendo que passar por uma formação, por uma compreensão de qual que é a atuação da advocacia, e seja da advocacia, seja da docência e assim por diante, né? Como que você deve atuar, para depois cair nesse tipo de estigma que recai sobre os advogados criminalistas. Como teve agora uma discussão dentro da CNN, né, com um dos debatedores falando que, portanto, os advogados criminalistas que defendem bandidos também são bandidos, né? A gente cai nesse tipo de discurso, Nelson, como se a gente estivesse defendendo ações que são ações que muitas vezes ofendem outras pessoas, como se a gente estivesse na defesa do crime, né? E, portanto, o que a gente está aqui é muito mais na defesa, como você falou, da lei, da regra, do direito e assim por diante, né? Ou seja, defender aquele que eventualmente tem o devido processo legal, expressão importantíssima dentro de um Estado constitucional de direito, isso serve para todos, isso emana para todos. Se a gente consegue respeitar o devido processo legal para isso vai acontecer isso vai repercutir em outros processos, em outras dinâmicas processuais. Agora, se a gente começa a violar o devido processo legal em um caso, se a gente começa a admitir para uma pessoa, para outra pessoa, essa tendência é de reprodução, a reprodução da violação do devido processo legal. O Alessandro Tavares aqui trouxe uma discussão, falou que a mídia muitas das vezes tenta criminalizar a atuação do advogado, né? E é verdade, eu me recordo recentemente um caso que deu muita repercussão, envolvendo o Estado de Minas, envolvendo policiais do Estado de Minas, envolvendo policiais do Estado de São Paulo. Eu me recordo de ter sido abordado pela imprensa algumas vezes, assim, olha, tem um mandado de prisão contra o seu cliente, você vai trazer o seu cliente aqui? Eu não, entendo que a prisão é ilegal, estou lutando contra essa prisão ilegal, vamos intentar todas as ferramentas possíveis, e entendo que ele não tem que se apresentar. Assim, mas ele está foragido? Não, foragido não. Foragido não, ele está lutando pela liberdade. O advogado não é obrigado a trazer o cliente para ser preso. Ou seja, olha só o que passa pela cabeça, às vezes, de quem está na empresa. Você é advogado, você foi contratado para defender o direito de uma pessoa que entende que está sendo injustiçado. E aí a mídia te pressionando a você entregar ele, jogar ele aos lobos. Eu falei assim, gente, mas está certo, isso tem um mandado de prisão. Eu falei assim, olha, ele encontra-se na residência dele, quem tem que cumprir mandado de prisão, e dentro da legalidade,
é a autoridade policial, é o poder judiciário. Minha função é realizar a defesa. Simplesmente não vou trazer. Entendo que a prisão é legal, estou brigando com ela para cima. Ou seja, a gente começa a perceber realmente, né? O Alessandro colocou isso aqui, que a mídia às vezes tenta criminalizar, ela coloca a gente em xeque como se você estivesse trabalhando pela criminalidade, trabalhando pela liberdade de quem eles acham que deveria ser preso. Ou seja, a pessoa está sendo julgada e ela já foi condenada pela imprensa, já foi condenada muitas das vezes pela população, né? E às vezes, lá na frente, a gente descobre, às vezes na própria sentença, às vezes em sede recursal, a gente descobre que esse sujeito, se tivesse ficado preso um dia, teria sido uma prisão extremamente violenta, né? Por quê? Simplesmente porque tinha o direito de permanecer em liberdade, respondendo. E noves fora o que é o sistema prisional, né? Estão normais que as pessoas se incomodam quando elas não acontecem. Eu coloco noves fora, seria preso, já seria uma violação, para além, inclusive, do que é o sistema prisional atualmente no Brasil, né? Que aí a gente entra num outro debate sobre um estado de coisas inconstitucional, sobre o que é a realidade prisional dentro desse país. Braida, cara, eu vou te agradecer muito a presença, muito bom conversar com você, muito bom te ouvir. Muitos aqui colocaram assim, ouvir o Braida é uma aula, e é mesmo. Ouvir o Braida é uma aula, valeu muito a pena. Te agradeço muito. Eu sempre vou tentar ver se a gente consegue, quando promover essas discussões, fazer algumas indicações. E aí eu vi aqui que tem uma indicação que eu adoro fazer. Eu vou fazer aqui uma indicação de filme, série, e vou fazer uma indicação de livro também. E aí vai pensando aí o que você vai indicar para os nossos amigos aí. Eu vi que o Anderson Pereira aqui estava falando Olhos que Condenam. Meu amigo, tem que ver. Série Olhos que Condenam, 4 capítulos na Netflix. Você vai lá e assiste. 4 capítulos. E assiste o programa da Oprah. Logo na sequência, com os 4 injustiçados, mas também com os atores que fizeram os papéis deles, né? Então, muito bacana, vale muito a pena. Vou indicar um filme mais antigo. Eu vi aqui que a doutora Narayane está aqui também. Nós já fizemos um trabalho no Direito e Cinema da Faculdade Metodista Gramben, falando sobre racismo e poder judiciário. E nós falamos de Tempo de Matar. Tempo de Matar, um filmaço. Sim. Vale muito a pena. E vou indicar esse livrinho aqui, ó. Não sei se aparece Claro, Vigiar e Punir, do Foucault. Vigiar e Punir, do Foucault. Para quem quer mexer com direito penal, quem quer entender um pouquinho o nosso sistema, vale muito a pena. Estou vendo aqui a Patrícia, minha aluna também, da Faculdade Doctor, colocando aqui, até chorou quando assistiu. Eu também, Patrícia, eu também chorei quando assisti Olhos que Condenam. E assistir Tempo de Matar também acaba sendo uma facada. Ver a defesa do advogado, o advogado fazendo a defesa do acho que é o Danny Glover que fez o ator principal, não me lembro agora. Mas essas são as minhas recomendações aí, e vamos partir para cima lutando pelo Estado de Direito. Braida. Sempre, Nelson. Para colocar alguns outros só de complemento, assim, né? Os documentários Juízo e Justiça são sempre sempre boas recomendações para quem quiser entender um pouco da atuação do Poder Judiciário, né? Seja na vara da infância. Acha no YouTube, fácil acesso. Se a gente for pensar em alguns filmes, aí eu pegar algum norte-americano assim para pegar, Justiça para Todos é muito legal, sobre a atuação de advogados. É um filme interessantíssimo, recomendo muito também. E um outro filme que eu gosto muito, mas é um filme italiano que trabalha dentro do sistema prisional, chamado César Deve Morrer. Acho que conseguem ter acesso, e pessoal, os presos trabalhando com teatro dentro do sistema prisional, pessoas com prisão perpétua e assim por diante. É uma excelente experiência. Gente, eu gosto muito de falar com o Braida, porque o Braida, para quem não sabe aí,
além de professor de direito constitucional, professor de direito penal, professor de processo penal, e esse cara, cabeça, que vocês estão vendo aí, o cara escreve romance. Pô, Nelson, é Né? exagero, é. É, não tem o seu livro aí para mostrar para a gente aí perto, Tem, não, cara? claro, né, Nelson? Tá na mão aqui, ué. Já logo fazer um merchan aqui, ó. Meus pensamentos são Ah, como cavalos selvagens, galera. pô, bom Literatura. demais. Bom demais. Experiências também pela literatura, Nelson. A gente vai tentando de tudo nessa vida, né? O importante é não parar nunca. É isso aí, meu amigo. Estamos sempre juntos. Cara, é sempre um prazer falar contigo e um prazer receber todos os meus alunos que também estiveram presentes nessa live. Acredito que muitos alunos do Braida também, né? Aqui. Moçada, muito obrigado. Eu sempre Nelson, agradeço a atenção. Pode falar, meu amigo. só agradecer a você aí pelo convite, agradecer aí pelo debate. Você sabe o quanto eu te admiro, seja nas faculdades, os nossos diálogos, sempre o diálogo que a gente tem sempre por fora, sempre aprendendo muito com você dentro do penal, do processo penal, na advocacia e da vida de forma geral. E para mim isso aqui foi muito importante, assim, pela nossa liberdade de poder discutir um tema, poder discutir com os nossos alunos, os alunos que estão aqui, os colegas professores que estão aqui, amigos em geral. Então, muito obrigado aí por essa oportunidade, Nelson. Meu amigo, eu que agradeço. Moçada, muito obrigado. Agradecer em especial aqui os meus alunos que até ajudaram a gente a divulgar a live. Nós decidimos a data dessa live, que foi quarta-feira, né? Ou seja, muito em Foi. cima. Meus alunos aqui metralharam essa live para tudo quanto é lado. Olha, muito obrigado. Vocês estão aqui, ó. Beleza? Bom demais. Obrigado, viu, gente? Meu amigo, grande abraço a todos. Bom domingo. Valeu! Valeu, gente. Forte abraço.